Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por tê-los hoje comigo. Sabe, eu escrevi um livro sobre provérbios e foi tão interessante escrever sobre provérbios. E foi também um pouco desafiador porque há tantos assuntos abordados nos 31 capítulos de Provérbios. Mas eu quero te dar um pouco do gostinho do quão valiosa é a sabedoria e creio que isso realmente vai ajudá-lo. Primeiramente, o que é sabedoria? Bem, sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Não adianta saber algo se você não aplicá-lo corretamente. E acho que especialmente nesses dias nos quais nós estamos vivendo, existe muito conhecimento, ou chamado conhecimento, em todos os lugares. E em Daniel, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas correrão para lá e para cá em busca de conhecimento. E eu acho que esse é o tempo que Daniel mencionou. Se você observar, até mesmo conhecimento bíblico, sabe, há tanta coisa disponível e você pode assistir pregações sobre 10 assuntos diferentes em apenas alguns dias. E assim, então a verdade é que nós temos muito conhecimento, mas sabedoria é a aplicação adequada deste conhecimento. E assim, se nós temos conhecimento, mas não o aplicamos às nossas vidas, isto não nos traz nenhum bem. E eu sinto que precisamos parar por aqui por um minuto, porque, honestamente, só porque você ouve algo na igreja, ou você sublinha alguma coisa na Bíblia, ou se você tem um livro sobre algo em casa e já leu, não significa necessariamente que está aplicando isso à sua vida. Todos temos que ter certeza de que não somos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Saber o que é certo a se fazer e não fazer é pecado. Não só cometemos pecados, mas nós também podemos pecar por omitir coisas em nossas vidas que deveríamos estar fazendo, sabe? E é inútil saber algo se nós não aplicarmos. Acho que muitas pessoas hoje estão cheias de conhecimento na cabeça, mas isso ainda não se tornou uma revelação para elas. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de ir mais fundo, se aprofundar. E Paulo disse, o meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Ele não estava falando apenas de saber algo sobre Jesus, mas ele queria realmente conhecê-lo. E você descobrirá, enquanto compartilha algumas das orações do apóstolo Paulo hoje, que ele falou muito sobre ter uma compreensão mais profunda, conhecimento e compreensão. E então, muitas vezes nós oramos por coisas superficiais, oramos por coisas, nós queremos mais dinheiro, queremos uma promoção no trabalho, nós queremos que as pessoas da nossa família mudem, nós queremos uma casa maior ou um carro novo ou algo assim, mas acho que nós queremos muitas vezes as coisas erradas. E é por isso que nas orações que Paulo fez, você não encontra nenhuma ocasião onde ele tem orado para que os problemas das pessoas fossem embora. O que ele fez foi orar para que elas tivessem a capacidade de passar pelo que elas precisassem passar, permanecendo estáveis, com um bom temperamento e que não permitissem que as circunstâncias as mudassem. Uau, nunca teve ninguém que viesse e me pedisse para orar, dizendo, você oraria por mim, Joyce, para que eu possa passar por isso com uma boa atitude? Todo mundo quer se livrar de tudo que as machuca. E sabe, além disso, Paulo nunca orou por coisas para eles, nada que fosse algo material, mas sempre orou por essas coisas mais profundas, que são muito mais valiosas. E veja, Provérbios nos promete que se nós andarmos em sabedoria, então tudo que nós precisarmos vai vir junto com ela. Sabe, as promessas em Provérbios do que Deus vai fazer por nós, se nós andarmos em sabedoria, são tão incríveis. Tem riquezas, honra e promoção e vida longa e boa saúde e todas as coisas que realmente queremos se apenas aplicarmos a sabedoria. Qualquer um que pegar o livro de Provérbios e estudá-lo e aplicar cada princípio dele, com certeza vai ter uma vida tão incrível, ou seja, de cair o queixo de tão incrível. Então, antes de seguirmos em frente, eu quero que você considere se está aplicando em sua vida as coisas que você diz
que sabe. Ou você costuma ouvir a si mesmo dizer, sei que eu não deveria fazer isso, mas... Ou eu sei que eu não deveria fazer aquilo, mas... Isso significa que você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Sabedoria é profundidade. É uma percepção que vai além da superfície das coisas. A sabedoria nos leva além do que as coisas se parecem para como realmente são. A sabedoria vai além de como nós nos sentimos para fazer o que sabemos que é o certo. Veja, nós temos uma carne, e a carne consiste em nosso corpo e a nossa alma. E o que Deus quer? Ele vem viver em nosso espírito e Ele quer ter o poder, o controle da nossa alma. Se o espírito e a alma não estão sob controle, então Satanás tem o que ele quer. A alma é a mente, é a vontade e emoções. E assim muitas pessoas vivem com base no que querem, pensam e sentem, sabe? Eu quero, eu acho, eu sinto, eu quero, eu acho, eu sinto. Mas Provérbios está nos dizendo que precisamos ir além de tudo isso. Precisamos viver além do que nós sentimos. Nossos sentimentos são reais e não... Nós não precisamos negar que nós os temos. Podemos admitir que os temos, mas não podemos permitir que eles controlem nossas decisões. Quantas vezes dizemos, eu acho, mas o que a palavra de Deus diz sobre o que queremos? Eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe, Deus não nos chamou para termos tudo aquilo que nós queremos na vida. Ele nos chamou para fazer a sua vontade. Se a fizermos, então teremos tudo o que nós queremos, ou seja, algo que realmente deveríamos ter. E quero saber hoje, se você quer um relacionamento mais profundo com Deus, ou se você quer apenas ficar com a sua cabeça cheia de conhecimento e não aplicar isso na sua vida. Sei que muitos de vocês estão aplicando. E sabe, escrever sobre provérbios foi bom para mim. Estudar para pregar isso hoje foi bom para mim, sabe? Porque essas são coisas das quais precisamos ser lembrados e relembrados muitas e muitas vezes. Sabedoria envolve discernimento, e isso é uma das minhas coisas favoritas para refletir e pensar. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas o discernimento é algo que não vem da sua cabeça, ele vem do seu espírito. E se conseguirmos aprender a discernir o que é certo e o que é errado, e viver por isso, isso vai fazer as nossas vidas serem tão melhores. Mas veja, ir mais fundo demanda mais tempo. E o problema é que estamos com pressa e somos impacientes. Então, se nós queremos algo, achamos que temos que ter aquilo. E se nós vamos caminhar em sabedoria, vamos precisar separar mais tempo para realmente discernir e entender adequadamente o que nós estamos fazendo. A sabedoria sempre pensa sobre o depois. De fato, há diversas definições de sabedoria e todas são ótimas, sabe? Mas tem minha pequena definição da qual eu gosto. A sabedoria sempre faz agora aquilo que vai te deixar feliz mais tarde. Uma pessoa tola, ela nunca pensa no depois. Só quer aquilo que a faz se sentir bem agora. Mas o depois, ele sempre vem. Por favor, entenda isso. O depois sempre chega. E a Bíblia diz, nós colhemos de acordo com o que semeamos. E se você está semeando sementes ruins ou sementes de desobediência, pode parecer por um tempo que você está se safando, mas eventualmente nós vamos colher de acordo com as sementes que plantamos. E se formos obedientes, colheremos dessas sementes, e se formos desobedientes, colheremos maus frutos. Hebreus 12 diz, nenhuma disciplina para o presente parece alegre, mas dura. No entanto, mais tarde, produzirá o fruto da justiça naqueles que foram exercitados por ela. Vamos dizer que alguém esteja fisicamente fora de forma e ele precisa se exercitar e precisa perder peso. Ninguém gosta de ficar com fome. E se eu venho comendo demais a um longo período de tempo e eu quero perder peso, preciso comer menos e eu vou ficar com fome por um tempo e não vou gostar disso, não será confortável, mas quando eu estiver 20 quilos mais leve, eu vou amar isso. O mais tarde sempre vem. Provérbios 1, verso 7, diz assim, o temor reverente e adorador ao Senhor é o começo, é o princípio e parte da escolha do conhecimento. Seu ponto de partida é sua essência. Mas os tolos desprezam a sabedoria de Deus, a instrução e a disciplina. Toda vez que você encontra alguém que sabe todas as coisas e você não pode lhe dizer nada,
E qualquer coisa sobre a qual você sugere que ele possa estar errado, ele fica chateado com isso, então você acabou de encontrar uma pessoa tola. Porque, na verdade, uma pessoa sábia, a Bíblia diz, ama a correção. Agora, tenho que admitir que pelo menos já aprendi a não ficar chateada quando sou corrigida, mas ainda estou aprendendo a amar isso, sabe? Acho que nenhum de nós gosta que alguém nos diga que estamos errados, mas é importante que possamos receber a correção daqueles que nos trazem uma sábia correção. O temor do Senhor. Bem, o que é isso? Isso não é algo que você ouve falar muitas vezes, mas eu acho que precisamos ouvir e falar muito mais disso. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Deus nos ama, Ele é bom e não vai nos machucar, sabe? Mas significa ter uma reverência e um respeito por Deus. Isso significa que você sabe o quão poderoso Ele é. Você sabe que quando Ele diz algo, Ele fala sério, então você não vai contra as coisas que Ele diz, esperando conseguir se safar disso. Quando Dave e eu estávamos criando os nossos filhos e eles eram jovens, por causa da forma como eu fui criada, em uma casa disfuncional e abusiva, e eu tive várias punições injustas, então eu tive muitas dificuldades às vezes, sendo muito rigorosa com os meus filhos, mais do que deveria. E então, digamos que eles fizessem algo que não deveriam ter feito, eu era aquela que dizia, você não vai sair dessa casa durante 30 dias. Bem, depois que eu me acalmava, eu sabia que seria um castigo maior para mim do que para eles. E assim era fácil para eles me convencerem a mudar de ideia, sabe? Mas o meu marido Dave não era desse jeito. Ele pensava sobre todas as punições que ele ia dar a eles e ele falava sério. As crianças sabiam que se ele falasse algo, aquilo ia acontecer. E assim, então eles tinham temor mais reverencial pelo Dave do que eles tinham por mim. E nós precisamos ter esse temor reverencial por Deus. Isso é algo que realmente está faltando hoje em dia. O mundo está cheio de pessoas hoje que se autodenominam cristãs e que acham que podem fazer certas coisas e conseguir se safar de Deus. Bem, Deus entende-o. Nós estamos no século 21. Quer saber? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que a sua palavra significava há 100 anos ainda significa hoje. A Bíblia diz que precisamos de entendimento. Na verdade, falo sobre 7 princípios fundamentais em Provérbios, que eles são sabedoria, entendimento e conhecimento, o temor reverencial de Deus, discrição e discernimento. E não sei se esqueci de algum, mas vamos falar de todos. Então, essas são as coisas que aprendemos e todas são coisas mais profundas, não são coisas superficiais. Entendimento significa mente ou inteligência, pensamento reflexivo. Conhecimento ou perceber com a mente. Bem, você pode gostar na escola, quando as crianças estão sendo ensinadas a ler, não são apenas ensinadas a ler, mas também é dado a elas testes de compreensão de texto. Em outras palavras, uma pessoa pode até ler um livro bem rápido, mas ela pode não entender o que ela leu. Eu acho que com o tempo, quanto mais você pondera sobre algo, mais você entende aquilo. Marcos 4 diz, a medida do pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve é a medida de virtude e conhecimento que voltará para você novamente. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Você já fez anotações quando você estava na igreja? Ou talvez comprou uma cópia gravada da mensagem e, na verdade, pegou essa mensagem e talvez assistiu de novo na semana seguinte, no seu estudo bíblico particular, e passou de novo, olhando as Escrituras, ponderando e orando sobre o que elas dizem? Veja, isso é o que eu quero dizer quando digo que temos tanto conhecimento. Mas quanta sabedoria realmente temos? Quantas pessoas vão à igreja e talvez, digamos que você foi à igreja e eu não pude ir naquela semana, sabe? E eu te pergunto, bem, como foi a igreja hoje? Oh, foi ótimo, a mensagem foi excelente. O que o pastor pregou? E às vezes, uma hora depois de sair da igreja, você nem se lembra mais sobre o que foi a pregação? Isso significa que você estava prestando atenção em um nível superficial e não em um nível onde aquilo pôde entrar profundamente em você. A verdade é que temos tantas coisas disponíveis hoje
E nós passamos de assunto a assunto, assunto a assunto, mas nunca nos atemos a nada por tempo bastante para que aquilo realmente se torne uma revelação em nossa vida. Eu precisava desesperadamente ter uma revelação sobre o amor incondicional de Deus por mim, e eu não conseguia compreender apenas ouvindo a respeito. Eu tive que estudar o amor de Deus por um ano, até que isso se tornasse uma realidade para mim. E agora eu sei que Deus me ama. E quando eu estou passando por problemas na vida, eu nunca digo: Deus, você não me ama? Isso se adequa com o que a Bíblia diz em Provérbios 8 sobre ser mais do que vencedores. Provérbios, não, me perdoe, é Romanos 8, e que nada pode nos separar do amor de Deus que é encontrado em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer essas coisas de uma forma mais profunda. Eu sei que Deus está comigo o tempo todo. Se eu puder sentir ou não sentir a presença dele, ou se parece que ele está lá ou não, eu sei que ele está, mas tive que estudar isso por um longo período de tempo. Agora, as orações de Paulo, eu não vou ler todas palavra por palavra, mas eu sugiro que você estude em casa, porque elas são extremamente interessantes. Elas estão em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Filipenses capítulo 1, Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses 1. Mas vamos pegar Efésios 1. Ele diz: pois eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, agora ouça, para que ele lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação e entendimento sobre os mistérios e segredos no profundo e no íntimo conhecimento dele. Sabe, alguém pode dizer: oh, eu conheço a Joyce Meyer. Bem, você não me conhece como Dave conhece. E o Dave não me conhece como Deus, nem eu mesma me conheço como Deus me conhece. Então, há níveis de conhecimento, há níveis de entendimento, e precisamos sempre desejar continuar indo cada vez mais profundo, como Paulo. O meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição que me tira de dentre os mortos, mesmo enquanto eu ainda estou nesse corpo. Eu amo essas orações de Paulo. Ele disse: oro para que seus olhos sejam iluminados, para que possam conhecer e entender a esperança para a qual ele os chamou, e para que vocês possam saber e entender qual é a imensurável, ilimitada e insuperável grandeza de seu poder em nós e por nós. Se realmente entendêssemos o quão poderoso Deus é, e que seu poder está em nós e é disponível para nós, nós não teríamos tantos medos em nossas vidas, sabe? Como nós temos. Então, em Efésios 3, ele fala muito sobre ter essa mesma profundidade e compreensão sobre o amor de Deus. Oro para que estejam profundamente enraizados no amor e firmemente seguros no amor. E lembre-se que quando você vai se aprofundar em algo, leva tempo. Não é algo sobre o qual você pode ser impaciente. Isso demanda se apegar a algo e investir tempo nisso. Eu oro para que vocês realmente conheçam, através da experiência, o amor de Deus, a altura e a profundidade, o comprimento. E eu poderia continuar com todas essas orações de Paulo e falar de mais coisas como estas. E ele disse: oro para que seu amor aumente cada vez mais e mais e se estenda ao seu maior desenvolvimento e conhecimento. Todos em casa, onde você estiver, diga: mais profundo. Deus quer que vamos mais profundo. Ok. Há uma boa história em Lucas capítulo 5, os primeiros 7 versos. Ocorreu enquanto as pessoas pressionavam Jesus para ouvir a mensagem de Deus, e ele estava ao lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e ele viu 2 barcos atracados perto do lago. Mas os pescadores já haviam descido deles e eles estavam lavando suas redes. Eles estavam pescando, estavam cansados e estavam limpando tudo. E subindo no barco, aquele que pertencia a Simão Pedro, Jesus pediu a eles para se afastarem um pouco da costa. E ele se assentou e continuou a ensiná-los, e quando ele parou de falar, ele disse: vamos agora para águas mais profundas e baixem suas redes, pois teremos fartura. Veja, eles ficaram pescando a noite toda e não pegaram nada. Eu costumava me sentir assim.
Eu senti que eu estava dedicando todo aquele tempo em todos os princípios cristãos e ainda assim nada estava realmente funcionando na minha vida. Bem, isso era porque eu estava vivendo na superfície. Eu estava mais preocupada com aumento nas finanças e em comprar um casaco, em ter uma casa maior e, sabe, era para isso que eu estava usando a minha fé. Eu estava usando a fé pelas coisas erradas. A Bíblia diz em Mateus 6, se você buscar, e essa é uma palavra que significa ir atrás com todo o seu coração, se você buscar Deus e a sua justiça, todas estas outras coisas serão acrescentadas a você. Se buscarmos as coisas certas, vamos receber todas as outras coisas. Então ele disse a eles, vamos para águas mais profundas, baixem as redes, teremos fartura. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, estamos exaustos. Eu amo isso, mas conforme a tua palavra, nós vamos baixar as redes. É disso que eu estou falando hoje. Não importa como eu me sinto, se Deus diz em sua palavra para eu fazer ou não fazer algo, então preciso viver pela sua palavra e não pela forma como me sinto. Eu amo que Pedro tenha dito, olha, não queremos fazer isso, Senhor. Nós não achamos que isso vai funcionar. Estamos cansados, estamos exaustos, mas se é isso que você está dizendo para fazer, então é isso que vamos fazer. Não é incrível? E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a romper e tiveram que chamar seus parceiros de pesca para que viessem a fim de ajudá-los. E os barcos ficaram tão cheios que começaram a ir a pique. Veja, eu acho que se realmente buscarmos a Deus em profundidade e se realmente quisermos conhecer as coisas mais profundas de Deus, eu acredito que não apenas teremos um transbordamento na nossa vida, mas seremos capazes de ministrar para outras pessoas e ajudá-las de uma forma incrível. O conhecimento. Provérbios fala sobre conhecimento, Provérbios fala sobre prudência. E o que é a prudência? É uma boa gestão. É uma palavra maravilhosa. Isso significa ter compreensão e sabedoria prática. Prudência na gestão dos assuntos. Prudência na gestão sábia de todos os seus recursos. A pessoa prudente sabe como administrar seu dinheiro. O homem de negócios prudente realmente sabe como administrar as pessoas. Qualquer chefe que tenha pessoas trabalhando para ele, se for prudente, ele sabe que realmente precisa encorajar as pessoas. Você não pode só corrigi-las quando fazem algo errado, sem nunca as elogiar quando fazem algo certo. Uma dona de casa prudente sabe como gerenciar o seu tempo para fazer tudo o que ela precisa. Ela sabe como gerenciar seus filhos. Ela sabe como administrar o orçamento familiar. Uma pessoa prudente entende suas prioridades. E a palavra discernimento, da qual eu disse que falaríamos um pouco mais, eu amo isso. Significa que você pode achar que algo seja uma ótima ideia, mas tem uma coisinha aqui embaixo que simplesmente não parece certa. Bem, isso é discernimento e a sua cabeça pode nem mesmo entender o que está errado. Mas se você analisar em seu espírito sobre algo que está se preparando para fazer, então isso é Deus te dando discernimento. Sua cabeça pode não entender, mas é por discernimento que você precisa reter e esperar. E agora a discrição. Eu amo a discrição, porque, sabe, uma pessoa discreta guarda segredos. Muitas pessoas hoje, tudo que elas ouvem, saem correndo para contar para todo mundo, sabe? Eu tenho alguns amigos, não são muitos, mas alguns, porque não há muitas pessoas assim que se eu contar algo para elas, nem preciso dizer, olha, não conte isso para ninguém, viu? Porque eles têm discrição, eles são discretos e sábios o suficiente para saber que não devem falar das minhas coisas. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por tê-los hoje comigo. Sabe, eu escrevi um livro sobre provérbios e foi tão interessante escrever sobre provérbios. E foi também um pouco desafiador porque há tantos assuntos abordados nos 31 capítulos de provérbios. Mas eu quero te dar um pouco do gostinho do quão valiosa é a sabedoria e creio que isso realmente vai ajudá-lo. Primeiramente, o que é sabedoria?
Bem, sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Não adianta saber algo se você não aplicá-lo corretamente. E acho que especialmente nesses dias nos quais nós estamos vivendo, existe muito conhecimento, ou chamado conhecimento, em todos os lugares. E em Daniel, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas correrão para lá e para cá em busca de conhecimento. E eu acho que esse é o tempo que Daniel mencionou. Se você observar, até mesmo conhecimento bíblico, sabe, há tanta coisa disponível e você pode assistir pregações sobre 10 assuntos diferentes em apenas alguns dias. E assim, então a verdade é que nós temos muito conhecimento, mas sabedoria é a aplicação adequada deste conhecimento. E assim, se nós temos conhecimento, mas não o aplicamos às nossas vidas, isto não nos traz nenhum bem. E eu sinto que precisamos parar por aqui por um minuto, porque, honestamente, só porque você ouve algo na igreja, ou você sublinha alguma coisa na Bíblia, ou se você tem um livro sobre algo em casa e já leu, não significa necessariamente que está aplicando isso à sua vida. Todos temos que ter certeza de que não somos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Saber o que é certo a se fazer e não fazer é pecado. Não só cometemos pecados, mas nós também podemos pecar por omitir coisas em nossas vidas que deveríamos estar fazendo, sabe? E é inútil saber algo se nós não aplicarmos. Acho que muitas pessoas hoje estão cheias de conhecimento na cabeça, mas isso ainda não se tornou uma revelação para elas. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de ir mais fundo, se aprofundar. E Paulo disse, o meu propósito determinado é que eu possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Ele não estava falando apenas de saber algo sobre Jesus, mas ele queria realmente conhecê-lo. E você descobrirá, enquanto compartilha algumas das orações do apóstolo Paulo hoje, que ele falou muito sobre ter uma compreensão mais profunda, conhecimento e compreensão. E então, muitas vezes nós oramos por coisas superficiais, oramos por coisas. Nós queremos mais dinheiro, queremos uma promoção no trabalho, nós queremos que as pessoas da nossa família mudem, nós queremos uma casa maior ou um carro novo ou algo assim, mas acho que nós queremos, muitas vezes, as coisas erradas. E é por isso que, nas orações que Paulo fez, você não encontra nenhuma ocasião onde ele tem orado para que os problemas das pessoas fossem embora. O que ele fez foi orar para que elas tivessem a capacidade de passar pelo que elas precisassem passar, permanecendo estáveis, com um bom temperamento e que não permitissem que as circunstâncias as mudassem. Uau, nunca teve ninguém que viesse e me pedisse para orar, dizendo, você oraria por mim, Joyce, para que eu possa passar por isso com uma boa atitude? Todo mundo quer se livrar de tudo que as machuca. E sabe, além disso, Paulo nunca orou por coisas para eles, nada que fosse algo material. Mas sempre orou por essas coisas mais profundas, que são muito mais valiosas. E veja,
Provérbios nos promete que se nós andarmos em sabedoria, então tudo o que nós precisarmos vai vir junto com ela. Sabe, as promessas em Provérbios do que Deus vai fazer por nós, se nós andarmos em sabedoria, são tão incríveis. Tem riquezas, honra e promoção e vida longa e boa saúde e todas as coisas que realmente queremos se apenas aplicarmos a sabedoria. Qualquer um que pegar o livro de Provérbios e estudá-lo e aplicar cada princípio dele, com certeza vai ter uma vida tão incrível, ou seja, de cair o queixo de tão incrível. Então, antes de seguirmos em frente, eu quero que você considere se está aplicando em sua vida as coisas que você diz que sabe. Ou você costuma ouvir a si mesmo dizer, sei que eu não deveria fazer isso, mas... Ou eu sei que eu não deveria fazer aquilo, mas... Isso significa que você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Sabedoria é profundidade. É uma percepção que vai além da superfície das coisas. A sabedoria nos leva além do que as coisas se parecem para como realmente são. A sabedoria vai além de como nós nos sentimos para fazer o que sabemos que é o certo. Veja, nós temos uma carne, e a carne consiste em nosso corpo e a nossa alma. E o que Deus quer? Ele vem viver em nosso espírito e Ele quer ter o poder, o controle da nossa alma. Se o espírito e a alma não estão sob controle, então Satanás tem o que ele quer. A alma é a mente, é a vontade e emoções. E assim muitas pessoas vivem com base no que querem, pensam e sentem, sabe? Eu quero, eu acho, eu sinto, eu quero, eu acho, eu sinto. Mas Provérbios está nos dizendo que precisamos ir além de tudo isso. Precisamos viver além do que nós sentimos. Nossos sentimentos são reais e não... Nós não precisamos negar que nós os temos. Podemos admitir que os temos, mas não podemos permitir que eles controlem nossas decisões. Quantas vezes dizemos, eu acho, mas o que a palavra de Deus diz sobre o que queremos? Eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe, Deus não nos chamou para termos tudo aquilo que nós queremos na vida. Ele nos chamou para fazer a sua vontade. Se a fizermos, então teremos tudo o que nós queremos, ou seja, algo que realmente deveríamos ter. E quero saber hoje, se você quer um relacionamento mais profundo com Deus, ou se você quer apenas ficar com a sua cabeça cheia de conhecimento e não aplicar isso na sua vida. Sei que muitos de vocês estão aplicando. E sabe, escrever sobre Provérbios foi bom para mim. Estudar para pregar isso hoje foi bom para mim, sabe? Porque essas são coisas das quais precisamos ser lembrados e relembrados muitas e muitas vezes. Sabedoria envolve discernimento, e isso é uma das minhas coisas favoritas para refletir e pensar. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas o discernimento é algo que não vem da sua cabeça, ele vem do seu espírito. E se conseguirmos aprender a discernir o que é certo e o que é errado, e viver por isso, isso vai fazer as nossas vidas serem tão melhores. Mas veja, ir mais fundo demanda mais tempo. E o problema é que estamos com pressa e somos impacientes. Então, se nós queremos algo, achamos que temos que ter aquilo. E se nós vamos caminhar em sabedoria, vamos precisar separar mais tempo para realmente discernir e entender adequadamente o que nós estamos fazendo. A sabedoria sempre pensa sobre o depois. De fato, há diversas definições de sabedoria e todas são ótimas, sabe? Mas tem minha pequena definição da qual eu gosto. A sabedoria sempre faz agora aquilo que vai te deixar feliz mais tarde. Uma pessoa tola, ela nunca pensa no depois. Só quer aquilo que a faz se sentir bem agora. Mas o depois, ele sempre vem. Por favor, entenda isso. O depois sempre chega. E a Bíblia diz, nós colhemos de acordo com o que semeamos. E se você está semeando sementes ruins ou sementes de desobediência, pode parecer por um tempo que você está se safando, mas eventualmente nós vamos colher de acordo com as sementes que plantamos. E se formos obedientes, colheremos dessas sementes, e se formos desobedientes, colheremos maus frutos. Hebreus 12 diz, nenhuma disciplina para o presente parece alegre, mas dura. No entanto, mais tarde, produzirá o fruto da justiça naqueles que foram exercitados por ela.
Vamos dizer que alguém esteja fisicamente fora de forma e ele precisa se exercitar e precisa perder peso. Ninguém gosta de ficar com fome. E se eu venho comendo demais a um longo período de tempo e eu quero perder peso, preciso comer menos e eu vou ficar com fome por um tempo e não vou gostar disso, não será confortável, mas quando eu estiver 20 quilos mais leve, eu vou amar isso. O mais tarde sempre vem. Provérbios 1, verso 7, diz assim: o temor reverente e adorador ao Senhor é o começo, é o princípio e parte da escolha do conhecimento. Seu ponto de partida é sua essência. Mas os tolos desprezam a sabedoria de Deus, a instrução e a disciplina. Toda vez que você encontra alguém que sabe todas as coisas e você não pode lhe dizer nada, e qualquer coisa sobre a qual você sugere que ele possa estar errado, ele fica chateado com isso, então você acabou de encontrar uma pessoa tola. Porque, na verdade, uma pessoa sábia, a Bíblia diz, ama a correção. Agora, tenho que admitir que pelo menos já aprendi a não ficar chateada quando sou corrigida, mas ainda estou aprendendo a amar isso, sabe? Acho que nenhum de nós gosta que alguém nos diga que estamos errados, mas é importante que possamos receber a correção daqueles que nos trazem uma sábia correção. O temor do Senhor. Bem, o que é isso? Isso não é algo que você ouve falar muitas vezes, mas eu acho que precisamos ouvir e falar muito mais disso. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus. Deus nos ama, Ele é bom e não vai nos machucar, sabe? Mas significa ter uma reverência e um respeito por Deus. Isso significa que você sabe o quão poderoso Ele é. Você sabe que quando Ele diz algo, Ele fala sério, então você não vai contra as coisas que Ele diz, esperando conseguir se safar disso. Quando Dave e eu estávamos criando os nossos filhos e eles eram jovens, por causa da forma como eu fui criada, em uma casa disfuncional e abusiva, e eu tive várias punições injustas, então eu tive muitas dificuldades às vezes, sendo muito rigorosa com os meus filhos, mais do que deveria. E então, digamos que eles fizessem algo que não deveriam ter feito, eu era aquela que dizia, você não vai sair dessa casa durante 30 dias. Bem, depois que eu me acalmava, eu sabia que seria um castigo maior para mim do que para eles. E assim era fácil para eles me convencerem a mudar de ideia, sabe? Mas o meu marido Dave não era desse jeito. Ele pensava sobre todas as punições que ele ia dar a eles e ele falava sério. As crianças sabiam que se ele falasse algo, aquilo ia acontecer. E assim, então eles tinham temor mais reverencial pelo Dave do que eles tinham por mim. E nós precisamos ter esse temor reverencial por Deus. Isso é algo que realmente está faltando hoje em dia. O mundo está cheio de pessoas hoje que se autodenominam cristãs e que acham que podem fazer certas coisas e conseguir se safar de Deus. Bem, Deus entende-o. Nós estamos no século 21. Quer saber? Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que a sua palavra significava há 100 anos ainda significa hoje. A Bíblia diz que precisamos de entendimento. Na verdade, falo sobre 7 princípios fundamentais em Provérbios. Que eles são sabedoria, entendimento e conhecimento, o temor reverencial de Deus, discrição e discernimento. E não sei se esqueci de algum, mas vamos falar de todos. Então, essas são as coisas que aprendemos e todas são coisas mais profundas, não são coisas superficiais. Entendimento significa mente ou inteligência, pensamento reflexivo. Conhecimento ou perceber com a mente. Bem, você pode gostar na escola, quando as crianças estão sendo ensinadas a ler, não são apenas ensinadas a ler, mas também é dado a elas testes de compreensão de texto. Em outras palavras, uma pessoa pode até ler um livro bem rápido, mas ela pode não entender o que ela leu. Eu acho que com o tempo, quanto mais você pondera sobre algo, mais você entende aquilo. Marcos 4 diz, a medida do pensamento e estudo que você dá à verdade que você ouve é a medida de virtude e conhecimento que voltará para você novamente. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Você já fez anotações quando você estava na igreja? Ou talvez comprou uma cópia gravada da mensagem e, na verdade, pegou essa mensagem
talvez assistiu de novo na semana seguinte, no seu estudo bíblico particular, e passou de novo, olhando as Escrituras, ponderando e orando sobre o que elas dizem? Veja, isso é o que eu quero dizer quando digo que temos tanto conhecimento. Mas quanta sabedoria realmente temos? Quantas pessoas vão à igreja e talvez, digamos que você foi à igreja e eu não pude ir naquela semana, sabe? E eu te pergunto, bem, como foi a igreja hoje? Oh, foi ótimo, a mensagem foi excelente. O que o pastor pregou? E às vezes, uma hora depois de sair da igreja, você nem se lembra mais sobre o que foi a pregação? Isso significa que você estava prestando atenção em um nível superficial e não em um nível onde aquilo pôde entrar profundamente em você. A verdade é que temos tantas coisas disponíveis hoje e nós passamos de assunto a assunto, mas nunca nos atemos a nada por tempo bastante para que aquilo realmente se torne uma revelação em nossa vida. Eu precisava desesperadamente ter uma revelação sobre o amor incondicional de Deus por mim, e eu não conseguia compreender apenas ouvindo a respeito. Eu tive que estudar o amor de Deus por 1 ano, até que isso se tornasse uma realidade para mim. E agora eu sei que Deus me ama. E quando eu estou passando por problemas na vida, eu nunca digo, Deus, você não me ama? Isso se adequa com o que a Bíblia diz em Provérbios 8 sobre ser mais do que vencedores. Provérbios, não, me perdoe, é Romanos 8, e que nada pode nos separar do amor de Deus que é encontrado em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer essas coisas de uma forma mais profunda. Eu sei que Deus está comigo o tempo todo. Se eu puder sentir ou não sentir a presença dele, ou se parece que ele está lá ou não, eu sei que ele está, mas tive que estudar isso por um longo período de tempo. Agora, as orações de Paulo, eu não vou ler todas palavra por palavra, mas eu sugiro que você estude em casa, porque elas são extremamente interessantes. Elas estão em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Filipenses capítulo 1, Colossenses 1 e 2 Tessalonicenses 1. Mas vamos pegar Efésios 1. Ele diz, pois eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, agora ouça, para que ele lhes conceda o espírito de sabedoria e de revelação e entendimento sobre os mistérios e segredos no profundo e no íntimo conhecimento dele. Sabe, alguém pode dizer, oh, eu conheço a Joyce Meyer. Bem, você não me conhece como Dave conhece. E o Dave não me conhece como Deus, nem eu mesma me conheço como Deus me conhece. Então, há níveis de conhecimento, há níveis de entendimento, e precisamos sempre desejar continuar indo cada vez mais profundo, como Paulo. O meu propósito determinado é conhecê-lo e o poder da sua ressurreição que me tira de dentre os mortos, mesmo enquanto eu ainda estou nesse corpo. Eu amo essas orações de Paulo. Ele disse, oro para que seus olhos sejam iluminados, para que possam conhecer e entender a esperança para a qual ele os chamou e para que vocês possam saber e entender qual é a imensurável, ilimitada e insuperável grandeza de seu poder em nós e por nós. Se realmente entendêssemos o quão poderoso Deus é e que seu poder está em nós e é disponível para nós, nós não teríamos tantos medos em nossas vidas, sabe? Como nós temos. Então, em Efésios 3, ele fala muito sobre ter essa mesma profundidade e compreensão sobre o amor de Deus. Oro para que estejam profundamente enraizados no amor e firmemente seguros no amor. E lembre-se que quando você vai se aprofundar em algo, leva tempo. Não é algo sobre o qual você pode ser impaciente. Isso demanda se apegar a algo e investir tempo nisso. Eu oro para que vocês realmente conheçam, através da experiência, o amor de Deus, a altura e a profundidade, o comprimento. Eu poderia continuar com todas essas orações de Paulo e falar de mais coisas como estas. E ele disse, oro para que seu amor aumente cada vez mais e mais e se estenda ao seu maior desenvolvimento e conhecimento. Todos em casa, onde você estiver, diga mais profundo. Deus quer que vamos mais profundo. Ok, há uma boa história em Lucas capítulo 5,
os primeiros 7 versos. Ocorreu enquanto as pessoas pressionavam Jesus para ouvir a mensagem de Deus, e ele estava ao lado do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e ele viu 2 barcos atracados perto do lago. Mas os pescadores já haviam descido deles e eles estavam lavando suas redes. Eles estavam pescando, estavam cansados e estavam limpando tudo. E subindo no barco, aquele que pertencia a Simão Pedro, Jesus pediu a eles para se afastarem um pouco da costa. E ele se assentou e continuou a ensiná-los, e quando ele parou de falar, ele disse: "Vamos agora para águas mais profundas e baixem suas redes, pois teremos fartura." Veja, eles ficaram pescando a noite toda e não pegaram nada. Eu costumava me sentir assim. Eu sentia que eu estava dedicando todo aquele tempo em todos os princípios cristãos e ainda assim nada estava realmente funcionando na minha vida. Bem, isso era porque eu estava vivendo na superfície. Eu estava mais preocupada com aumento nas finanças e em comprar um casaco, em ter uma casa maior e, sabe, era para isso que eu estava usando a minha fé. Eu estava usando a fé pelas coisas erradas. A Bíblia diz em Mateus 6, se você buscar, e essa é uma palavra que significa ir atrás com todo o seu coração, se você buscar Deus e a sua justiça, todas estas outras coisas serão acrescentadas a você. Se buscarmos as coisas certas, vamos receber todas as outras coisas. Então ele disse a eles, vamos para águas mais profundas, baixem as redes, teremos fartura. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, estamos exaustos. Eu amo isso, mas conforme a tua palavra, nós vamos baixar as redes. É disso que eu estou falando hoje. Não importa como eu me sinto, se Deus diz em sua palavra para eu fazer ou não fazer algo, então preciso viver pela sua palavra e não pela forma como me sinto. Eu amo que Pedro tenha dito, olha, não queremos fazer isso, Senhor. Nós não achamos que isso vai funcionar. Estamos cansados, estamos exaustos, mas se é isso que você está dizendo para fazer, então é isso que vamos fazer. Não é incrível? E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a romper e tiveram que chamar seus parceiros de pesca para que viessem a fim de ajudá-los. E os barcos ficaram tão cheios que começaram a ir a pique. Veja, eu acho que se realmente buscarmos a Deus em profundidade e se realmente quisermos conhecer as coisas mais profundas de Deus, eu acredito que não apenas teremos um transbordamento na nossa vida, mas seremos capazes de ministrar para outras pessoas e ajudá-las de uma forma incrível. O conhecimento. Provérbios fala sobre conhecimento, Provérbios fala sobre prudência. E o que é a prudência? É uma boa gestão. É uma palavra maravilhosa. Isso significa ter compreensão e sabedoria prática, prudência na gestão dos assuntos, prudência na gestão sábia de todos os seus recursos. A pessoa prudente sabe como administrar seu dinheiro. O homem de negócios prudente realmente sabe como administrar as pessoas. Qualquer chefe que tenha pessoas trabalhando para ele, se for prudente, ele sabe que realmente precisa encorajar as pessoas. Você não pode só corrigi-las quando fazem algo errado, sem nunca as elogiar quando fazem algo certo. Uma dona de casa prudente sabe como gerenciar o seu tempo para fazer tudo o que ela precisa. Ela sabe como gerenciar seus filhos. Ela sabe como administrar o orçamento familiar. Uma pessoa prudente entende suas prioridades. E a palavra discernimento, da qual eu disse que falaríamos um pouco mais, eu amo isso. Significa que você pode achar que algo seja uma ótima ideia, mas tem uma coisinha aqui embaixo que simplesmente não parece certa. Bem, isso é discernimento e a sua cabeça pode nem mesmo entender o que está errado. Mas se você analisar em seu espírito sobre algo que está se preparando para fazer, então isso é Deus te dando discernimento. Sua cabeça pode não entender, mas é por discernimento que você precisa reter e esperar. E agora a discrição. Eu amo a discrição, porque, sabe, uma pessoa discreta guarda segredos. Muitas pessoas hoje, tudo que elas ouvem, saem correndo para contar para todo mundo, sabe? Eu tenho alguns amigos, não são muitos, mas alguns, porque não há muitas pessoas assim que se eu contar algo para elas, nem preciso dizer, olha, não conte isso para ninguém, viu? Porque eles têm discrição, eles são discretos e sábios o suficiente para saber
que não devem falar das minhas coisas.
que simplesmente não parece certa. Bem, isso é discernimento, e a sua cabeça pode nem mesmo entender o que está errado, mas se você analisar em seu espírito sobre algo que está se preparando para fazer, então isso é Deus te dando discernimento. Sua cabeça pode não entender, mas é por discernimento que você precisa reter e esperar. E agora a discrição. Eu amo a discrição, porque, sabe, uma pessoa discreta guarda segredos. Muitas pessoas hoje, tudo que elas ouvem, saem correndo para contar para todo mundo, sabe? Eu tenho alguns amigos, não são muitos, mas alguns, porque não há muitas pessoas assim que se eu contar algo para elas, nem preciso dizer, olha, não conte isso para ninguém, viu? Porque eles têm discrição, eles são discretos e sábios o suficiente para saber que não devem falar das minhas coisas.